Agora, o Judiciário formou maioria para condenar Carla Zambelli pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal com emprego de arma de fogo. Apesar da suspensão do julgamento, alguns magistrados decidiram adiantar os seus votos e concordaram com a pena de 5 anos e 3 meses de prisão da deputada, além da cassação de seu mandato. Ainda existe a possibilidade de um pedido de destaque, onde o caso seria levado ao plenário físico e os votos seriam zerados. Zambelli se tornou ré em agosto de 2023, depois de perseguir com arma em punho um apoiador do atual governo na véspera do segundo turno das eleições de 2022. Inclusive, episódio que aconteceu muito próximo aqui ao bairro onde fica o prédio da Jovem Pan, região dos Jardins, e isso foi amplamente divulgado por conta das várias gravações feitas por telefone celular e compartilhadas nas redes. Chamar o Roberto Mota vai trazer suas análises e reflexões acerca desse julgamento que também acontece na Suprema Corte. Segundo o entendimento de alguns ministros, Carla Zambelli deve ser considerada culpada, possivelmente até presa, inclusive perdeu o mandato de deputada. Mota. Eu não consigo analisar esse caso do ponto de vista jurídico, Canhato. Essa coisa de arma no Brasil é muito complicada. É óbvio que se a deputada cometeu algum crime, é devida uma punição. Uma punição que deveria ser aplicada também aos criminosos que portam fuzis e usam esses fuzis para atirar na polícia. Mas eu escutei outro dia de um policial, o delegado Palumbo depois pode esclarecer se eu escutei direito, que hoje em dia, quando um traficante é preso com um fuzil, o crime de porte ilegal de arma é absorvido pelo crime de tráfico, ou seja, tudo incluído no mesmo pacote. Ele não receberia uma pena adicional. Portanto, eu, como leigo, tenho dificuldade de entender por que a deputada deva perder o mandato. Mas, com certeza, deve haver alguma explicação. Pois é, inclusive, muitas das análises se debruçam sobre esses aspectos, né? Há o aspecto jurídico, legal, processual, mas tem a outra faceta, né, Cristiano Beraldo? Muitos entendem que, para além das questões técnicas, muitos integrantes da Suprema Corte acabam avaliando muito mais no âmbito político, né? E que isso deveria ficar a cargo justamente da Câmara dos Deputados. Pois é, Canhato, eu não conheço os detalhes, sobretudo da defesa. Porque essa questão do porte de armas, me parece que ela tinha algum tipo de autorização para ter armas, não sei se para andar armada pelas ruas. Agora, de qualquer forma, a cena foi completamente bizarra. Alguém que acha, só porque a deputada federal pode sacar uma arma e sair correndo atrás de uma pessoa no meio da rua, para mim, uma coisa, além de irresponsável, é uma exposição ao perigo e pode acabar em tragédia de forma absolutamente desnecessária. Afinal de contas, o que ela faria? Ela não era policial, ela era deputada, ela ia prender ali o rapaz, o que estava apoiando alguém que ela não gostava, ela ia, enfim, não sei, imagino que seja apoiador do presidente Lula. Agora, você sai correndo com arma, eu aprendi que arma, quando você está numa confusão, você saca a arma para usar. Porque senão você corre o risco de alguém sacar a arma e usar contra você. Então, arma não é brincadeira, arma é coisa para gente séria, que sabe o que está fazendo, pessoas preparadas, bem treinadas, e não para protagonizar uma cena dessa que custou a eleição justamente do candidato a presidente que ela própria apoiava. Então, e reconhecido, inclusive, essa responsabilidade pelo próprio ex-presidente Jair Bolsonaro em entrevista ontem ao podcast Inteligência Limitada. Então, realmente, uma cena bizarra. Agora, avaliar a dimensão da pena, isso realmente seria necessário entender ali os detalhes dos argumentos utilizados pela defesa. Pois é, inclusive, a gente traz a informação e estampa na nossa manchete principal
que o judiciário forma maioria pela condenação de Zambelli. Mas o que aconteceu é que houve um pedido de vista, né? Um pedido do ministro Nunes Marques para que tivesse mais tempo para analisar esse caso. Só que alguns ministros decidiram antecipar o voto, já enviando um sinal, emitindo um parecer e formando maioria, né? Permitindo que a corte formasse maioria pela condenação de Carla Zambelli. E ela emitiu uma nota, viu, delegado Palombo, inclusive agradecendo a manifestação do ministro Nunes Marques. Ela disse, eu vou abrir aspas, tá, para essa manifestação da deputada: o julgamento ainda não terminou, graças ao pedido de vista do excelentíssimo senhor ministro Nunes Marques, a quem agradeço por permitir mais tempo para essa reflexão. Eu espero que os ministros reconsiderem e garantam justiça, fecho aspas, a essa manifestação da deputada Carla Zambelli. Faz essa manifestação porque os ministros podem mudar de ideia, né? É possível, inclusive, que ministros mudem o voto. Ainda que a gente entenda que trata-se de um caso complexo e que parece que as coisas já estão mais ou menos definidas, delegado Palombo, o que a gente precisa trazer e considerar em relação a essa apreciação por parte da Suprema Corte, no caso da Carla Zambelli, delegado? Pouco provável que os ministros volte atrás do que já votaram e fundamentaram. Respondendo à pergunta do Mota, realmente, Mota, há algumas decisões que entendem exatamente isso, que o crime de tráfico pode absorver o crime de porte de arma. Já vi decisões absurdas, como, por exemplo, quando um traficante, um bandido atira na polícia. Eu já vi decisões que ele estava apenas se defendendo, que ele não tinha a intenção de matar o policial e, por isso, não pode responder pelo crime de homicídio. Absurdos como esse aí só prestigiam o crime e faz com que o criminoso bata a palma, né? Já vi também de jurista dizendo que a polícia só pode reagir se ela for alvejada. Fica um pouco complicado, né? Você imagina um policial sendo alvejado na cabeça, como é que ele vai reagir? Ou no peito, se for um policial civil que está ali disfarçado, um policial federal sendo atingido no peito, como é que ele vai reagir? Então são esses tipos de decisões de pessoas que vivem numa bolha jurídica, que não tem a mínima noção do que é uma rua. Quanto à arma, concordo exatamente com tudo que o Caniato falou. A arma é um objeto de defesa e de trabalho dos policiais. Sacar uma arma é em última hipótese. Se a pessoa que está tentando ali, fazendo qualquer tipo de manifestação, ou então está num local te ameaçando e não está armada, você não tem por que pegar uma arma e fazer o que fez, né? E como diz o Caniato, né, isso acabou prejudicando o próprio ex-presidente nessa declaração que ele acabou soltando no podcast, que ele foi, salvo engano, ontem, né? E isso foi muito ruim para as eleições, porque poucas horas antes da eleição, e foi um prato cheio para boa parte da mídia que estava ali torcendo, né, e por que não dizer, jogando contra o próprio presidente Jair Bolsonaro. Então, acabaram, né, por dar munição a esses desafetos do ex-presidente Bolsonaro, e prejudicou sim, não adianta falar que não prejudicou, porque prejudicou muito. O que eu entendo que deveria ser feito ali é os seguranças entrarem em ação, jamais, em hipótese nenhuma, o policial dar um tiro para cima ou fazer qualquer ato. Eu já fui aí questionado aí por pessoas que estavam com outro viés político e ideológico, inclusive em comunidade, e a orientação que eu passo para os meus seguranças é que a gente não vai sacar arma em hipótese nenhuma, a não ser que a gente estiver de frente aí de um crime de roubo, de furto, mas em manifestação a gente não saca a arma, a gente não corre atrás de ninguém para prender, e a gente tem que se virar ali nos 30, afinal de contas as palavras elas não matam, pelo menos naquele caso ali, ofensas ali que proferidas pela parte que se sentiu ali acuada, que eu também não concordo. Eu acho que ele muito mais provocou e caíram na provocação daquela pessoa, e você não justifica ali você pegar uma arma de hipótese nenhuma e sair fazendo. Eu acho que nenhum policial ali que tivesse um pouquinho mais de experiência faria o que foi feito.